Olá, meus queridos, minhas queridas! Estamos aqui para mais uma live, um tema maravilhoso. Essa semana nós vamos trabalhar tantas coisas bonitas, tantos temas importantes e principalmente nós vamos trabalhar para as pessoas que estão aí ajudando a serviço da vida, desenvolvendo aí um trabalho de terapeuta a serviço da vida. Olha quanta gente chegando. A Rafa já está chegando. Vão dizendo de onde é que vocês são, o que traz você aqui hoje para essa reflexão tão significativa, tão simbólica. A Rafa está entrando, vão falando se o som tá bom. Hoje fizemos uma live num horário que a gente está experimentando também, às 15 horas. Vamos ver se a Rafa consegue entrar. Rio Grande do Sul, Canoa, sou apaixonada no sul do país, gente. Sou apaixonada. Gratidão por tanta confiança no meu trabalho. A Rafa não conseguiu entrar. Não sei o que está acontecendo. Michele, eu tenho feito uma pesquisa. Eu gosto muito de pesquisas. E eu tenho percebido quantas coisas não é que nós carregamos pelo pai e pela mãe, mas quantas coisas nós experimentamos na nossa vida, que é principalmente da nossa mãe, e nós carregamos as impressões como se fossem nossas, como se nós tivéssemos vivido essa experiência. E eu vou falar disso numa outra live que nós estamos preparando com muito amor. Essa live nós vamos falar da influência da vida uterina, e eu vou falar um pouco dessa pesquisa que eu tenho feito, né? Que eu tenho. Ô, Rafa, de Oi, novo, Paulo. Rafa, você não entra, Rafa. De novo, estamos visualizando você, Rafa. Congelando, gente, tá uma chuva É. tão forte aqui em Chapecó hoje, tá caindo de balde. Ah, Rafa, então provavelmente é isso. Nós estamos E ouvindo você muito bem, só não estamos te visualizando. eu vou fechar e abrir novamente, tá? Tá bom. Ô, Rafa, sabe o que já me falaram? De repente vale até a pena você desligar o celular e entrar de novo, tá bom? Vou fazer isso então. Joia. Gente, hoje eu estou aqui, eu estou na casa dos meus pais, numa reforma. Estão pintando tudo. Eu tive que entrar num quarto, botar aqui uma cortina para eu conseguir fazer a live com vocês. Eu sou maluca, né? Totalmente maluca. Mas tá tudo certo, vai ficar tão bom tudo depois que vale a pena. Então vamos lá. Quero falar um pouquinho dessa experiência para vocês. Como é que nós vamos moldando a nossa percepção de mundo através da experiência familiar? Nós temos, no mínimo, 3 inconscientes que moldam a nossa realidade e nós acreditamos plenamente que essa realidade, ela é nossa. Ela é nossa porque nós estamos em ressonância. E quando eu falo de ressonância, eu falo de uma ressonância que vem com uma sensação de que nós estamos vivendo, nós vivenciamos de fato a experiência. Eu constelei uma cliente recentemente que ela me falava de um abuso. E nesse trabalho que nós fomos fazendo, nós descobrimos que ela nunca foi abusada. O abuso, quem sofreu na gestação dela, na pesquisa, na anamnese sistêmica que ela fez com a mãe, ela descobriu que quem vivenciou esse abuso no início da gravidez foi a mãe. A mãe foi violentada por um primo. E ela relatava de uma sensação que ela tinha muito grande de ter sido abusada.
Olha que coisa impactante. E ela viveu uma vida nessa fantasia. Então, eu quero falar a respeito das nossas fantasias que vão moldando a nossa realidade e são as fantasias que se tornam realidade para nós. Olha que coisa profunda. Rafa, gelada, queridona, mas vamos falando, né? Então, eu fico imaginando qual é meu questionamento hoje para vocês, até o dia da nossa live sobre gestação. É amanhã, né, Rafa? Eu, eu quero que vocês fiquem, eu quero que vocês fiquem bem incomodados até amanhã e comecem a refletir qual é a fantasia que você está vivendo hoje, agora, como sendo real, mas que é apenas a sua fantasia. E essa fantasia tem a ver com o nosso tema de hoje. Eu não comecei falando disso aleatoriamente. Comecei falando dessa experiência porque se nós não a compreendemos através da nossa cognição, o nosso corpo, ele apreende essa experiência. Ela fica impressa no nosso corpo. E muitas vezes nós não escutamos no consultório a fala do nosso cliente. Nós fazemos uma leitura do que está no corpo dele. Quais são as emoções que estão reprimidas? Quais as sensações que ficaram gravadas, impressas e que transforma isso em comportamentos, em sentimentos, em sensações. Então, por isso essa live de hoje sobre como é que nós podemos fazer a leitura corporal. O que é essa leitura corporal? Por que ela é importante? Por isso que ela vem anterior às fases gestacionais, porque amanhã nós vamos aprofundar esse assunto. Rafa, mesmo não te vendo, seja bem-vinda. Estou vendo a Luzia chegando, estou vendo a Cléo, estou vendo a Sejana aqui de Itumbiara, a Fran, maravilhosa, lá de Goiânia, linda. Gente, vão chegando, dando like, dando coraçõezinhos para outras pessoas assistirem. Bem-vindos. Quero ouvir você um pouquinho, Rafa. Agora, melhor, agora, agora eu estou ouvindo você super bem, Rafa. É, seu som agora está claro. Para mim, ele está claro agora. Rafa, eles, Rafa, eles estão dizendo que não escutam você. Não ouço a Rafa. Sem nenhum áudio. A Irene também, maravilhosa.
A Valéria do Rio tá falando que não escuta. Então eu vou começar, Rafa, e você chega e, e eu passo o som para você, tá? Bom, beijos. Então, olha só, eu costumo dizer que o nosso, a nossa mente, ela nos prega uma grande mentira. O que nós consideramos como a nossa realidade, como eu já disse, pode ser uma grande fantasia. E muitas vezes essa mente, por mentir tanto, ela nos faz acreditar. E nós olhamos o que que nós estamos colhendo nesse cenário. Qual é a ressonância de tudo isso? E essa história que nós estamos contando, por mais que a gente não tenha clareza dela, e muitas vezes nós não temos clareza mesmo, eu sou muito honesta em dizer que eu também carrego os meus emaranhados, que às vezes também para mim é muito difícil enxergar o que é próspero, o que é abundante, mas o nosso corpo, ele não nos trai. O Dr. Adailton Salvatore, ele fala uma coisa que nós precisamos decifrar a linguagem do corpês, o idioma do corpês, que esse idioma está muito longe da nossa compreensão, porque fica fragmentado. Então, eu estruturo todos os conteúdos aqui, para que não vá para o meu coração. Só que nós não conseguimos impedir esse conteúdo simbólico de nos causar alguns sintomas. E os sintomas, eles migram para o corpo, eles vão para o corpo. Então, muitas vezes nós olhamos, quando chega um paciente no consultório, um cliente no consultório, eu escuto de um outro lugar. Eu escuto aquilo que não é dito. Eu escuto o que ele não consegue nomear. O Freud, ele dizia que um bom terapeuta é aquele que consegue ler onde não está escrito. Onde não está escrito. Só que o Freud não sabia que estava escrito. Estava escrito no corpo. Recentemente, eu atendi um paciente. Ele chegou no meu consultório de cabelos grisalhos, bem grisalhos. Ele mancava de uma perna direita, ele arrastava uma perna direita. Cada vez que ele dava um passo, ele mancava dessa perna, ele arrastava a perna. E ele veio com uma depressão, que eu ouvia muito mais como um cansaço do que uma depressão. E foi muito interessante porque ele não parava no trabalho, ele tinha uma dificuldade enorme em permanecer no trabalho. E quando ele chegou, eu não perguntei a idade dele, mas eu via um idoso dentro dele. O corpo dele era idoso. A fala dele era idosa. Não era uma fala de gente jovem. Não condizia com a idade dele. E aí, quando eu abri a constelação, a dificuldade em permanecer no trabalho olhava para o avô paterno. E o avô paterno, eu descobri que o avô paterno morreu num acidente, num ônibus da empresa que ele trabalhava. E ele morreu muito jovem, 40 e poucos anos. O avô paterno faleceu. Mas Claudiane, ele olhava para a história do avô dele, mas por quê? Uma das coisas que eu tenho descoberto na constelação, nas pesquisas que eu e o Luciano temos desenvolvido e partilhado essas pesquisas, é que assim, nós olhamos para a dor dos nossos pais. Nós não estamos olhando, no caso específico dele, ele não olhava para o avô paterno. Ele olhava para a grande dor do pai dele. Ele olhava, não era somente para salvar o papai.
Quando eu olho para aquilo que meu pai e a minha mãe não conseguiu olhar, eu não estou olhando só com esse conceito que Bert Hellinger dizia, que nós estamos salvando o papai ou a mamãe. Mas nós olhamos para a dor dos nossos pais porque a nossa criança precisa ser vista por esse pai e por essa mãe. E no caso do meu paciente, do meu cliente, ele olhava para o avô paterno porque assim ele poderia ganhar o amor do pai. Quem sabe, se eu olhar a grande dor do meu pai, o meu pai consegue me enxergar. Esse paciente, ele não me contou a grande dor dele, porque ele não sabia. Ele não sabia a grande dor dele. A constelação me revelou e eu entrei nesse aspecto porque o corpo dele, a linguagem que eu encontrei no corpo, era uma linguagem conectada a um idoso. Por isso, eu consegui chegar tão rápido. Gente, eu coloquei 2 bonequinhos, 2 bonecos, dois representantes. Eu consegui chegar na grande história dele. Então, o nosso corpo, ele mostra as nossas conexões. É muito comum, por exemplo, quando nós temos um filho excluído, ele ser tão parecido com aquele pai que o excluiu ou com aquela mãe que excluiu. Já viram essas histórias? Falar, meu Deus, não precisa nem de DNA, é a cara daquele pai, é a cara daquela mãe. Nós carregamos essa memória, e esse é um conceito da antroposofia, que a criança chega um momento em que ela escolhe o personagem que ela vai ficar próxima, fisicamente. Então, quanta riqueza existe quando o nosso olhar consegue acessar o simbólico que está nesse corpo. E isso é o simbólico que a criança traz. Quantas crianças estão aí vivendo situações de prisão de ventre? O que isso simboliza? O que isso significa? O que é o intestino? Ela está acessando o quê? E olha, nós acessamos memórias por ressonância quântica, memórias que são da nossa vida uterina. Nessa pesquisa que eu estou fazendo, que eu vou publicar, a criança, se a mãe é traída e ela está no útero materno, a criança não sabe distinguir se aquela experiência é dela ou da mamãe. E quantas mulheres saem para os relacionamentos, quantos homens vão para o relacionamento acreditando, com mania de perseguição, acreditando que vão ser traídos na vida. E essa é uma experiência da mamãe ou do papai, que nós assimilamos, apreendemos. Gente, isso é fantástico. Nós olhamos para o campo expandido. Com a nossa criança, nós olhamos para o campo expandido. O que é o campo expandido? Nós olhamos para a grande dor do papai e da mamãe. Não porque queremos salvar, mas queremos ser vistos. Nós necessitamos de estar ali. E quantas vezes eu encontro filhos, né, se curvando, carregando o luto, carregando a experiência do luto, enlutados. Eu atendi o caso de uma menina que estava em ressonância com o pai que morreu num acidente. A gente olhava para ela, fisicamente, tinha dentro dela uma senhora enlutada. E ela foi morar com a avó paterna. Ela assimilou toda a dor da experiência da mãe, do pai, porque ela foi criada por essa avó paterna. Mas, na verdade, para onde ela olhava? Para a dor também da avó paterna, que fez essa função mãe. Se eu olho, ela não conheceu o pai. Se eu olho para onde essa pessoa que está representando a minha mãe, que eu também não conheci, se eu olho para onde ela olha, quem sabe a vovó consiga tirar o luto
e me enxergar. Por isso que é tão rico quando nós conhecemos um pouco. Eu fiz formação em análise bioenergética. A bioenergética fala dos tipos de caráter e traz esse tipo de caráter. Cada caráter está no nosso corpo. Todas as marcas do que nós vivenciamos, experimentamos na fase oral. Às vezes nós não desenvolvemos uma compulsão alimentar, mas nós adquirimos um vício, nós fumamos. Porque aquele cigarro me conecta ao mamilo da minha mãe, ao seio da minha mãe. Mas será que era só a nutrição que sai através do leite? Não é, gente. É o olhar dessa mãe. É quando o bebê consegue sugar e olhar para essa mãe e ele encontra esse olhar. Então, como é que eu sei que o meu paciente está fixado, que essa adicção faz parte da fase oral? Quando é que começou isso? Eu atendi um paciente que era médico, ele teve que fazer cirurgia bariátrica e ele já chegou a comer por dia 4, 5 caixas de bombom, chocolate. E claro, o que o corpo dele, qual a história que o corpo dele contava com aquela obesidade? Se eu me tornar um homem, se eu perder as características desse bebezão, e eu encontrar uma mulher e ser potente, quem eu estou traindo? Por que eu não posso ser o masculino, o homem? Por que eu preciso disfarçar a minha história criando tanta gordura? E muitas vezes a obesidade eu preciso permanecer na esfera do bebê. Por que eu preciso ficar bebê? Por que eu preciso ser criança? Eu não estou aqui falando que sempre é isso. Não coloquem palavras na minha boca. Mas o que é essa linguagem? Que vazio é esse? Que desnutrição é essa que quando eu pego um paciente obeso, ele traz para mim? Onde está a grande dor, a grande ferida? Por que ele usa esse recurso, essa linguagem? Então, compreender essa dimensão simbólica corporal. Eu não estou falando pelo amor de Deus, eu não estou falando da mediocridade da linguagem corporal, enquanto segurou a aliança, está em dúvida com o casamento. Franziu a testa, não é isso. Eu estou falando de algo muito além disso. Eu estou falando de uma condição energética, de uma dinâmica energética criada por uma emoção, por um excesso ou por uma falta. E essa dinâmica emocional, energética, assimilada no nosso corpo, é que conta a nossa história. Porque o olhar da minha criança é tão triste? Estou falando da minha criança, eu tenho uma criança com um olhar triste. E por mais que eu seja alegre, minha boca conta a minha alegria, quem me conhece sabe que eu estou sempre sorrindo, o meu olhar é triste. E quando eu fui fazer uma ferramenta que nós vamos trabalhar no curso Terapeuta Integrativo, eu vou ensinar vocês a usar a anamnese sistêmica. E é fantástica, 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 fantástica. É uma anamnese integrativa. Conta a história de até 5 gerações. E quando eu fui fazer a anamnese e buscar fotos e buscar ver a história das mulheres do meu sistema, todas elas têm esse olhar. Todas, todas. E as mulheres do meu sistema que permaneceram casadas, elas são totalmente submissas. E as que não permaneceram casadas, que romperam, são totalmente entristecidas. Então, o que isso diz da minha história? O que isso revela
sobre mim. E quando a minha neta nasceu e foi criando o jeitinho, e todo mundo diz que ela é muito parecida comigo, eu olhava os olhos dela, e os olhos dela são vivos, vivos. E eu até escrevi um texto que está no meu Insta, dizendo que olhar para minha neta, enxergar a vivacidade dos olhos dela, enxergar a minha criança ferida evoluindo. Ela é a descendente que chega e pode ser vista. Ela pode ser vista. Ela une todas as mulheres que foram feridas e ela se torna um feminino, uma possibilidade de feminino vivo, inteiro, pleno. Olha que coisa bonita. Então, o que que esse olhar, o que o seu olhar, o que o olhar do seu cliente está contando da sua história? Se a sua criança ou o seu adulto batesse a sua porta e você abrisse a porta, você confiaria nesse adulto? Que história você sentiria se o seu adulto batesse a sua porta e você nunca tivesse visto? Qual é a impressão? Qual é a qualidade energética que ele revelaria para você? Confiança? Você confiaria? Você enxergaria o seu eu melodramático? Você enxergaria potência ou impotência? Raiva ou amor? O que você enxergaria no seu adulto? Ou ele chega para você mendigando algo? Porque tem gente que tem uma carência enorme. As pessoas me perguntam como mudar toda essa informação. Enxergando. Eu preciso decifrar o idioma do corpês. Eu preciso decifrar todas as dores que estão. E para isso, eu preciso de estar num outro nível de consciência. Eu preciso de integrar dois níveis de consciência. Eu preciso integrar o nível físico. E eu preciso integrar a emoção, que muitas vezes fica estrangulada aqui, naquilo que eu não tomei, naquilo que eu não suguei, naquilo que não me nutriu quando criança, que eu preciso me nutrir fora, que preciso me nutrir num relacionamento babaca, num relacionamento abusivo. Eu convidei uma pessoa fantástica, segunda-feira ele vai falar comigo, um homem, para falar sobre o masculino. O masculino que chega com o masculino do pai, que se cura no masculino do pai. Eu estava nesse processo de experiência, né? Eu aprofundo muito nas minhas experiências, não tenho medo de entrar nas minhas experiências. Eu estava, sábado, fazendo uma experiência com um método que eu criei de aprofundamento através de meditações cabalísticas, constelação, autoconstelação. E me veio um momento assim, olha para todos os homens que você se relacionou. Todos eles estão rompidos com o pai. Não tomaram o pai. Porque na história da minha mãe, a minha mãe não tomou o pai dela. Não é que eu não tenha tomado o meu pai. Eu amo meu pai. Eu tomei o meu pai. Tomei até demais. Eu gosto muito do meu pai. Mas eu olho para a grande dor da minha mãe. E quando eu olho para a grande dor da minha mãe, eu vejo a dor da criança dela que foi ferida pelo pai. E eu me torno a justiceira do pai. E todos os homens que chegam para mim são homens feridos, são homens rompidos com o pai.
E nesse momento eu sempre falo, meu Deus, eu só me relaciono com homens que eu tenho que ser o pai deles. Por que será que eu tenho que ser o pai deles? Por que será que eu tenho que ser o pai deles? E eu tô falando de mim, porque eu gosto de falar de mim. Eu não sou uma terapeuta que não fala de mim. Eu sou um grande exemplo e quero deixar esse exemplo para vocês. Eu quero deixar esse legado de cura. Essa possibilidade. É um legado de possibilidade. Mas olha que interessante. Que todos os homens que chegam e eu preciso fazer o papel do pai, eu vejo que eu ocupei na vida da minha mãe o lugar do meu pai. Eu vejo que eu ocupei o lugar de quem ela não deu conta de colocar nesse lugar. Porque amar o masculino é amar o pai. E dentro desse contexto, tantas coisas poderiam acontecer. Homens que ficam com raiva de mim, porque representam a raiva do meu avô que não teve lugar. Homens que ficam magoados comigo, porque estão conectados com a raiva do meu pai que não teve lugar. Olha quantas possibilidades nós vamos formando na nossa vida. São campos de possibilidades. De possibilidade de quê? Eu gosto de trabalhar isso mais profundo. Possibilidade de quê? A gente fala isso na constelação. Isso é um campo de possibilidade. Eu diria que é um campo de infinitas possibilidades. Porque é uma conexão, é uma teia. Quando lá atrás um descendente fica desconectado, fica sem ser incluído, quantos outros vão saindo do lugar? Nós estamos falando de quantos níveis de inconsciente. E tudo isso está no seu corpo, está no corpo do seu paciente, está na energia que ele traz, está na postura dele sentar, está no corpo do seu filho. Os meus filhos morrem de rir. Quando eles machucam alguma parte do corpo, eles falam, tudo bem, mãe, é do lado direito. Tudo bem, mãe, é do lado esquerdo. Ah, eu tô com dor de ouvido. De que lado? Não é? Porque tudo isso está relacionado com uma possibilidade de conexão. Lado direito é função pai. O lado direito é a direção, é o foco. Todos os projetos que eu faço de ir para o mundo é pai. Quando eu falo pai, não está na função pai, está na correlação com o masculino do meu sistema. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Não é só função pai. Pode estar na função pai e pode estar no masculino do meu sistema. No masculino que vem com meu pai, com meu avô, com meu bisavô, com meu avô paterno, com meu avô materno. Olha quanta gente. Então eu vou olhar o que aconteceu com o masculino desse sistema. E aí eu vou no pai, eu vou no avô e vou chegando lá atrás. E quando eu falo do meu lado esquerdo, eu falo dos projetos comigo, da capacidade de me amar, de me nutrir, da autoestima, do aconchego. Eu não sei se vocês viram, mas hoje eu coloquei meu cabelo, ó, ruivo. Quando você fala assim, eu quero ficar bonita. Quando você diz assim, eu quero me cuidar, eu quero me nutrir. A pessoa mais importante do mundo sou eu. Porque quando eu acolho o meu adulto, eu tô ressignificando a história da minha criança. E agora eu posso dar à minha criança a possibilidade de ir para o mundo, porque ela não precisa mais ficar esperando do papai ou da mamãe.
Eu sou a possibilidade dessa criança de incentivá-la a ir para o mundo. E aí eu vou lá e me pinto um cabelo, eu faço uma sobrancelha, eu faço a minha unha, eu me amo, eu me vejo, eu me cuido. Pessoas que têm dificuldade em se cuidar, em serem vaidosas, o que que aconteceu? O que que isso expressa? O que que isso revela? E para os terapeutas de plantão, é muito arriscado o achismo. Então, coloque no campo, faça um movimento, que seja um movimento pequeno, não precisa ser uma grande constelação com o seu paciente, mas ponha no campo. Veja se isso vem da criança dele, do adulto. Eu gosto muito, muito, muito em relacionamentos, eu sempre coloco sexualidade. A sexualidade diz muito a nosso respeito. A sexualidade é uma linguagem, é uma comunicação. Olha que coisa linda. Então, a nossa história, ela vem desses sistemas que estão interconectadas a outros sistemas. E eu vou buscando criar sistemas na minha vida atual com esses modelos, com esses campos de possibilidades. Mas possibilidade de quê? Possibilidade de transmutar, possibilidade de cura, possibilidade de sair do doentio, possibilidade de fazer uma evolução no seu sistema. Uma evolução no seu sistema. E quem vai fazer a grande mudança, a grande evolução, a grande transmutação, não é o seu pai, sua mãe. É você. Então, quando eu olho para o meu lado esquerdo, é a minha possibilidade de nutrir a mim mesma. A mãe é o útero, é a nutrição, é a amamentação. E quando eu tenho dificuldades com os meus projetos internos, eu estou em dificuldade com a função mãe, eu posso estar em dificuldade com o feminino que vem do meu sistema. Como era esse feminino? Como era se cuidar para esse feminino? Será que eu estou numa lealdade? E muitas vezes a lealdade não é simplesmente porque eu quero salvar as mulheres do sistema. É porque, sendo como elas, eu tenho um olhar. A minha criança é vista. Olha que coisa linda, gente. Olha como é lindo isso. Olha como é maravilhoso. Então, qual é a história que nós contamos através de uma grande ilusão, uma grande fantasia? E quando nós aprofundamos no nosso corpo, nessa linguagem corporal, nós ressignificamos, inclusive, a nossa fala. Mas a nossa fala, ela não é doce e nem é firme se eu não conseguir acessar as minhas emoções. Se eu não decifrei a comunicação do corpês. Então escuta. Entra naquele lugar. O que isso está revelando para você? O que isso diz para você? E a linguagem do corpo passa pelos sentidos, né? Que tanto eu saboreio, que tanto eu uso a minha boca para tomar, para receber, o quanto eu exploro o gosto da vida, o quanto eu exploro o gosto do outro que está comigo, o tanto que eu me entrego. E aí, o que acontece? Aqui essa região, ela conserva a nossa raiva mais primitiva, o nosso medo mais primitivo, a agressividade fica aqui.
Olha para os seus dentes. Eles te contam tudo. Eles te contam tudo. A Débora está falando que a filha tá com problema de obesidade. A obesidade, muitas vezes, a criança devora as emoções da mãe. Ela está devorando, ela não está digerindo. Ela precisa botar na boca e engolir as emoções da mãe. A fase oral, Débora, é muito importante. Amanhã eu vou falar da chupeta, né, dessa fase de transição. Então, tudo está aqui na boca. Como é a introdução alimentar? Você deixa a criança comer. Nós estamos fazendo essa transição, né, para minha neta. Nós não estamos dando a papinha líquida. Nós estamos dando os pedaços para ela comer. Como é que é isso? Ela comer com a própria mão. Então, olha lá. Como é que foi? Irene disse algo muito interessante. Agora, com as máscaras, como ficamos com essa leitura? Mas nós podemos sentir. E uma coisa interessante, quem está atendendo online já percebeu que nós sentimos tudo. Hoje eu atendi uma cliente maravilhosa da Inglaterra. E ela estava no trabalho e ela estava passando por uma situação bem forte, que ela estava pensando em pedir demissão. E nós fizemos um movimento no intervalo de almoço dela, e ela estava com a máscara. Então, assim, o que esses olhos me revelavam? Que ela não podia tirar a máscara. Então, como é a gente entrar nessa energia, sentir a energia? E claro, depois eu pedi para ela tirar, ela me mostrou. Mas nós não precisamos, nesse momento específico, ficarmos focados. Aqui eu estou falando de algo, assim, para eu me observar. É um exercício de autopercepção, né? Mas online a gente consegue sentir tudo. Então, só para eu não me perder um pouquinho, os olhos falam, a energia. Irene, vamos fazer uma live falando sobre isso? A Irene é maravilhosa, né, gente? Ô, ser humano maravilhoso. Então, olha só. Como é que foi, Débora, essa fase dela? Às vezes a mamãe preocupa tanto, né, em não deixar a criança pôr nada na boca. Outras vezes a criança resmunga, reclama quando é bebezinho e a mãe tira o peito e fica dando. Não é aquele alimento que a criança está precisando. Então, o que aconteceu nessa fase do desenvolvimento? O que aconteceu nessa fase do desenvolvimento? Então, todos esses registros estão dentro de nós. A criança que um dia nós fomos está dentro de nós. O adolescente confuso está dentro de nós. O adulto está dentro de nós. Nós não temos como tirar esses personagens. E são esses personagens que ficam aí na nossa memória corporal, desenvolvendo traços de caráter, posturas, não é? Uma pessoa às vezes que demonstra uma fragilidade. Eu atendo uma paciente, eu brinco que a energia dela tá toda escorrida, assim, parece que vai lá para a terra. O que aconteceu na história dela para ela ter perdido toda a energia? E tá na face, tá em tudo. Então, entrar em ressonância, em percepção, uma percepção ampliada, como a Débora disse, não é fácil. Não é fácil, mas eu consigo me conectar ao prazer da vida através do paladar. O que eu coloco para dentro? O que nós alimentamos diz muito sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre a nossa energia. Muito. Então, que tipo de nutrição? Tem gente que não consegue. Eu fiz um curso de meditação. Era muito interessante que a gente tinha que trabalhar, colocar algo na boca e sentir com os olhos fechados, imaginar. E muita gente não conseguia, porque triturava o alimento. O que tem aí? O Freud já dizia que nós conhecemos uma pessoa pela forma como ela lida com o prato, como ela
põe comida no prato. Isso é uma linguagem corporal. Isso é uma leitura que a gente faz. Ela mistura todo o alimento, ela não mistura. Como é que é? O que está misturado dentro dela? Então se conecta com essa região, esses ombros, o que você carrega nos ombros? A Luzia disse, tive problemas gravíssimos com os dentes. Olha que interessante. Como é que foi isso lá? Que raiva é essa? Eu tô jogando tudo aqui. O que eu preciso mexer nas raízes? Por que dói tanto? Olha, tem uma pessoa aqui que está dizendo que o medo, né? Para falar um pouquinho do medo, o medo de avião, o medo do Covid, o medo de ladrão, medo, medo, medo. Medo da finitude, né? Para que morto eu estou velando no meu sistema? Para que morto mamãe e papai pode ter olhado? São tantas possibilidades. Jader, você diz olha quanta coisa. O avião, quem tem medo de dirigir? Quem tem medo de dirigir, quem tem medo de voar? Olha que interessante, né? É o ir para o mundo. Porque eu não posso sair do mundo interno. Se eu deixar a mãe, o que vai acontecer? Eu sempre pergunto. Porque olha só, se eu tenho que ficar no mundinho interno, eu estou na mãe. Isso pode estar relacionado, inclusive, Jader, à sua gestação. Ou alguma criança que a mamãe perdeu. Entendeu? Por que eu não posso ir para o pai? Entrar no carro, entrar no avião, ganhar o mundo, está no masculino do sistema. É a minha autonomia. Se eu estou no medo de tudo, eu não vou. Olha só, medo de ladrão. Não posso sair da rua porque eu estou com medo do ladrão. Eu tenho medo da finitude. O Covid pode me matar. Eu posso não ser infinito. E se eu morrer, como é que a mamãe vai ficar? A mamãe vai aguentar mais essa dor? Então examina o que aconteceu na história da sua mãe. O que aconteceu? A sua mãe perdeu alguém importante, ela olha para alguma morte importante. Por que você tem que ficar no útero dela? Porque tudo que você falou até agora me diz que você não saiu do útero. Com muito amor pela sua história, tá? Não te constelei, não fiz um movimento nem nada. Mas eu examinaria, porque eu não posso ganhar a força do pai. Medo da altura. Olha o nascimento, olha o parto. O que aconteceu nessa história? Né? O que essa altura representa? Pergunta para o seu coração, vai lá. Precisamos aprender a escutar o nosso corpo. Eu já peguei, por exemplo, uma adulta que ela tinha um trauma muito grande de altura e em um trabalho que nós fizemos, ela se lembrou que ela subiu era um pé de goiaba, ela era pequenininha e o irmãozinho empurrou ela de lá. E aquilo para ela era muito alto. Não era tão alto, mas ela sentiu esse impacto. Uma outra cliente que tinha muito medo de altura, ela estava ligada a uma queda que a mãe teve quando estava grávida dela. Vida uterina, que eu vou falar amanhã. Então, o que acontece? A gente tem que perguntar, tem que sentir, tem que constelar. O Jader diz que pode entender. Então, é só a gente entrar nessa conexão, nessa ressonância. Tá tudo aí. Olha, minha irmã perdeu uma das gêmeas na barriga, minha sobrinha, que agora tem 9 anos, tem muito medo, sempre teve. Sim, é só examina esses lutos. Aí é a Marcela que está falando. E a sobrinha tem muito medo. Claro, ela vivenciou, ela presenciou um luto. Ela veio ao mundo convivendo com esse luto. Gente, isso é muito forte. E se não fizer um trabalho com ela,
ela vai ser enlutada. Eu vou contar uma dinâmica do luto que me preocupa muito. É que nas perdas e no luto, inconscientemente, conscientemente ninguém olha para a dor da criança. Morreu o papai, a criança é pequenininha, todo mundo vai olhar para a mãe, para a esposa, para a mãe de quem morreu, para o pai de quem morreu. Normalmente as pessoas não levam em conta o medo, a dor da criança. E aí a criança diz assim: por amor a você, mamãe, eu vou me deitar aqui. E ao invés de ver o papai morto, que você olha muito mais para ele do que para mim, eu vou ficar nesse lugar. E o Schneider diz que nesse momento, o que acontece? Eu não posso tirar o papai do mundo dos mortos, mas ir para o mundo dos mortos eu posso. Eu não posso resgatar a minha irmãzinha, não posso trazê-la para o mundo dos vivos, mas ir para o mundo dos mortos eu sei. Esse caminho eu sei. E o olfato, eu vou falar amanhã, gente, quando nós passamos pela matriz, no nascimento, né, no parto, quando nós somos expulsos do paraíso. Como foi? Como foi esse sopro? Como foi esse sopro divino? O Marion está dizendo aqui que nós temos o hábito de esquecer as crianças, inclusive as crianças internas, né? E nós vamos buscar a mesma dor, nós vamos criar o mesmo cenário de dor da nossa criança. Essa é a grande mágica da vida, é a grande compreensão, onde a dor que eu manifesto hoje, que eu crio para mim hoje, pode ser a grande dor da minha criança. Protegida. Protegida. Então, o olfato tem a ver com essa respiração. Quando eu passei, foi um parto normal? Foi uma cesárea? Como eles me limparam? Como que eles tiraram, me aspiraram? O que aconteceu? O que aconteceu nesse momento? Eu indico para vocês assistirem um filme maravilhoso que chama O Perfume. É um filme profundo, né? De um psicótico, um psicopata, que ele quer fazer o melhor perfume do mundo. E tá lá no quarto dele, no momento do nascimento. Eu tive uma paciente que ela se lavava o tempo inteiro. O tempo todo ela se lavava, a pele feria. E na constelação dela, ela olhava para a grande sujeira do sistema dela, que era o avô pedófilo, que foi preso por pedofilia. Ela limpava desde pequena a sujeira de todo o sistema. Então, tudo isso molda a minha vida. Todas essas memórias, todo esse paladar, todo esse cheiro, todo esse ar que não entrou, que faltou. Quando as crianças nascem com o cordão umbilical enrolado, o que isso simboliza? Sim, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Eu olho para todas as crianças abusadas pelo meu pai, pelo meu avô. Era o avô dela. E olha que interessante, ela começou se mutilando. E uma das partes do corpo que ela se mutilou pequenininha foi os genitais. Está a serviço de algo, está espiando por toda essa sujeira do sistema. Que sujeira é essa que eu preciso me libertar? O vitiligo, né? As doenças de pele, a imagem perdida no corpo, a imagem.
A Vanessa está falando, Vanessa está dizendo que o sogro e o esposo, a sogra e o esposo não se olham no espelho dizendo serem feios, né? Porque essa imagem está distorcida. O que acontece nessa história? Que sujeira é essa? No caso específico dessa paciente minha, a sujeira dela estava relacionada à pedofilia do sistema. Mas eu preciso ter uma escuta, sem julgamento. Amanhã eu estou falando às 20 horas. Minha live vai ser às 20 horas. Então, gente, a nossa escuta precisa ser amorosa. Os nossos olhos têm que estar limpos de muitas memórias para a gente criar uma outra possibilidade de realidade. E tudo isso que eu estou falando, nós vamos aprender no primeiro módulo do curso Ser Terapeuta Integrativo, que nós vamos falar do autocuidado do terapeuta e da linguagem corporal. Isso, a Irene está falando que o toque muitas vezes está ligado ao assassinato, assim como a esquizofrenia, a bipolaridade, né? A esquizofrenia, às vezes eu estou representando ali a vítima e o algoz, quem foi assassinado e o assassino, estou conectado. Quem sabe, eu me colocando nesse lugar, eu sou visto pelo sistema. Não é só por uma expiação. É sempre a ilusão da nossa criança. E a ilusão da nossa criança é sempre, eu preciso ser visto. O que significa o cordão umbilical, né, enrolado no pescoço? Eu perguntaria por que essa criança olha para a morte no ventre materno? Por que essa criança está olhando para a morte no ventre materno? Que morte é essa que ele já traz? Que asfixia é essa que essa mãe sentiu que ele está conectado? Eu prefiro, depende da fase, eu prefiro morrer do que sair de você. Como é isso? Tem que olhar, isso é uma linguagem, isso é uma comunicação importante. Vocês sabiam que a grande parte dos pedófilos, os abusadores, eles abusam de criança e quando a menina menstrua, ele perde o interesse? Ele está transando com quem? É com a criança dele que foi abusada? Como é isso? Então nós precisamos limpar as nossas memórias, o nosso julgamento. E nós só silenciamos o nosso julgamento com presença, com espaço, dando espaço para isso fazer sentido. E com escuta. Não tem outra maneira. Eu me perdi aí das horas, eu estou aqui num lugar que não tem relógio, que está pintando tudo. Mas eu quero fazer um movimento com vocês. Se a gente cair, que horas são? Quem pode me contar as horas? Então, até a temperatura do nosso corpo quer dizer algo. Que parte nossa está fechada, que parte está aberta, que parte do meu paciente está fechada, que parte está aberta. Eu quero fazer com vocês um exercício. Vocês topam? É 10 minutos. 10 minutinhos. Não dá nem 10 minutinhos. Podemos sair e voltar todo mundo? O que vocês acham? Pode ser? A gente fecha e volta todo mundo para fazer esse exercício? Topam sair e voltar para fazer o exercício? Então, eu estou saindo e voltando.